Se eu te dissesse que a eletricidade, essa força onipresente que define e impulsiona nosso mundo moderno, da tela que você está olhando agora aos satélites que orbitam nosso planeta, pode ter sido em seus princípios mais rudimentares compreendida e talvez até timidamente utilizada, muito antes do que a história convencional nos ensina. Estamos falando de milênios antes de Benjamin Franklin, com sua famosa e perigosa pipa, ousar desafiar os raios em uma tempestade, ou de Alessandro Volta, no limiar do século XIX, meticulosamente empilhar seus discos de cobre e zinco para criar a primeira bateria verdadeira, a pilha voltaica, que revolucionaria a ciência. Prepare-se, pois vamos mergulhar fundo em um dos artefatos mais enigmáticos, provocadores e intensamente debatidos da arqueologia mundial, a hoje célebre, e para alguns infame, bateria de Bagdá. Trata-se de um objeto aparentemente humilde, quase insignificante à primeira vista, desenterrado das areias ancestrais do que hoje é o Iraque, mas que carrega consigo o peso de desafiar nossa consolidada cronologia da inovação tecnológica humana. Ele nos obriga, com sua simples existência, a formular uma pergunta desconcertante. Que outros segredos, que outros lampejos de genialidade nossos ancestrais possuíam, apenas para serem soterrados pelas areias do tempo ou perdidos nas brumas da história não registrada? Nossa jornada investigativa nos leva de volta ao ano de 1936. Embora alguns relatos sugiram que os objetos podem ter sido descobertos um pouco antes, talvez no início da década de 1930, por trabalhadores locais. O local é Qujut Rabu, um pequeno vilarejo situado não muito longe da histórica cidade de Bagdá, no Iraque. Uma região que é um verdadeiro berço de civilizações, tendo testemunhado o florescer e o declínio de inúmeros impérios. Durante escavações arqueológicas, possivelmente relacionadas à construção de uma nova linha férrea, operários se depararam com uma série de artefatos antigos. Entre cacos de cerâmica, ferramentas e outros vestígios do passado, encontraram alguns vasos de cerâmica de um tom amarelo pálido, cada um medindo aproximadamente 13 a 14 centímetros de altura, pouco maiores que a palma de uma mão. À primeira vista, para olhos não treinados, poderiam parecer apenas mais alguns recipientes comuns, como tantos outros já catalogados aos milhares naquela região fértil em achados arqueológicos. A datação desses vasos, baseada no estilo e no contexto estratigráfico, os situa no período Parta, que se estendeu de 247 a.C. a 224 d.C., ou, possivelmente, no início do período Sassânida, 224 d.C. a 651 d.C. Contudo, era o que se encontrava dentro de alguns desses modestos vasos que iria, nas décadas seguintes, capturar a imaginação de cientistas, historiadores e entusiastas do mistério, fazendo-os coçar a cabeça em perplexidade e especulação. Dentro de cada um desses vasos peculiares, os arqueólogos encontraram uma engenhoca surpreendente. Um cilindro cuidadosamente confeccionado a partir de uma folha de cobre enrolada. Este cilindro não preenchia todo o interior do vaso, mas estava posicionado de forma relativamente central. E ainda mais intrigante, alojada dentro deste cilindro de cobre, havia uma barra de ferro, já significativamente corroída pela ação implacável do tempo e dos elementos químicos do solo ao longo de quase 2 milênios. Essa barra de ferro era mantida no lugar, suspensa no centro do cilindro de cobre, por um tampão feito de betume, uma substância asfáltica natural, abundante na Mesopotâmia e amplamente utilizada na antiguidade como adesivo e impermeabilizante. Este selo de betume não apenas fixava a barra de ferro, mas também vedava a abertura superior do vaso de cerâmica. O detalhe crucial que acenderia a faísca da controvérsia era a disposição dos componentes. A barra de ferro, embora possivelmente tocando o fundo do cilindro ou do vaso em algumas reconstruções, era mantida isolada das paredes laterais do cilindro de cobre pelo espaço vazio e pelo tampão de betume no topo. Foi o arqueólogo alemão Wilhelm König que, na época, em 1938, ocupava o prestigioso cargo de diretor do Museu Nacional do Iraque em Bagdá,
quem primeiro olhou para essa estranha montagem e teve um insight que, para os padrões da época, soava quase como pura ficção científica, algo saído das páginas de Júlio Verne. Wilhelm König, um homem que, além de sua expertise arqueológica, estava presumivelmente familiarizado com os avanços da ciência europeia, incluindo os princípios básicos da eletroquímica, desenvolvidos no século anterior, examinou essa configuração com um olhar analítico. Ele viu o vaso de cerâmica como um recipiente isolante, o cilindro de cobre como um eletrodo, a barra de ferro como outro eletrodo de metal diferente, e o selo de betume como um isolante que mantinha os componentes no lugar e crucialmente poderia ter selado um líquido em seu interior. A semelhança com os componentes fundamentais de uma célula galvânica simples, o tipo de bateria que Alessandro Volta havia inventado, era para König notável e inegável. Ele então formulou uma hipótese audaciosa. Se aquele vaso tivesse sido preenchido com algum tipo de eletrólito, uma substância líquida capaz de conduzir eletricidade através do movimento de íons, como por exemplo, suco de uva fermentado, que se torna vinagre, uma solução ácida, suco de limão ou talvez até mesmo água salgada, todos facilmente disponíveis na antiga Mesopotâmia. Essa montagem aparentemente simples poderia, de fato, gerar uma corrente elétrica. A voltagem produzida seria modesta, certamente, com estimativas variando entre 0,5 a 1,1 volts por célula, dependendo do eletrólito específico e do estado de conservação dos metais. Mas, por menor que fosse, seria inequivocamente eletricidade gerada artificialmente. A simples sugestão era, para dizer o mínimo, eletrizante e profundamente chocante para o establishment científico e histórico. Eletricidade controlada, produzida pelo homem quase 2 milênios antes de Volta? Isso subverteria drasticamente a cronologia aceita da história da tecnologia. A ideia parecia, para muitos, pertencer mais ao domínio das especulações fantásticas sobre civilizações perdidas ou visitas de astronautas antigos, do que à arqueologia séria e metódica. Contudo, a hipótese de König, publicada em 1938 e posteriormente detalhada em um livro em 1940, não foi, e não poderia ser, imediatamente descartada como mera fantasia, dada a plausibilidade da configuração física. Ao longo das décadas que se seguiram, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo de testar essa afirmação extraordinária, diversos pesquisadores, cientistas, engenheiros e até mesmo entusiastas amadores ao redor do mundo construíram réplicas da bateria de Bagdá. Utilizando materiais e dimensões o mais próximo possível dos originais, eles preencheram seus modelos com vários eletrólitos potenciais: vinagre, suco de uva, solução de sulfato de cobre, entre outros. E, para a surpresa de alguns e confirmação de outros, essas réplicas consistentemente funcionaram. Elas produziram uma voltagem mensurável e uma corrente elétrica detectável, provando conclusivamente que o design do artefato, tal como encontrado, poderia efetivamente funcionar como uma bateria primitiva, uma célula galvânica. Essa demonstração prática de funcionalidade abriu um verdadeiro pandemônio de possibilidades e, naturalmente, intensificou as controvérsias já existentes. Se os antigos partas ou sassânidas, povos conhecidos por sua cavalaria formidável e sua rica cultura comercial, mas não por avanços em eletricidade, realmente possuíam e compreendiam o princípio da bateria. Por mais rudimentar que fosse a pergunta que ecoava com urgência crescente nos corredores da academia e nas páginas de publicações científicas e populares, era inevitável e profundamente perturbadora. Para quê? Qual seria a finalidade prática dessa forma de energia tão sutil, mas conceitualmente tão revolucionária, em um mundo que, segundo todos os nossos registros históricos e arqueológicos, desconhecia completamente o conceito de circuitos elétricos, condutores eficientes ou qualquer aplicação prática para a eletricidade? Afinal, junto a esses enigmáticos vasos bateria, não foram encontrados quaisquer vestígios de fios condutores, feitos de cobre ou outro metal, nenhuma lâmpada ancestral, nenhum motor elétrico em miniatura,
nenhum dispositivo que pudesse ser alimentado por essa corrente. Apenas os vasos, os cilindros de cobre, as barras de ferro e os selos de betume. O mistério da bateria de Bagdá, portanto, não residia apenas em sua surpreendente capacidade de gerar eletricidade, mas talvez de forma ainda mais premente em seu propósito esquivo e desconcertante dentro do contexto tecnológico de seu tempo. O que eles faziam com essa energia, se é que sabiam que a estavam produzindo intencionalmente? Com a demonstração experimental de que o artefato, quando corretamente montado e preenchido com um eletrólito, poderia de fato gerar uma corrente elétrica, a caça especulativa e, por vezes científica, ao seu propósito original, começou para valer. A teoria que rapidamente ganhou mais popularidade e que foi de fato uma das primeiras sugestões do próprio Wilhelm König é a da galvanoplastia, também conhecida como eletrodeposição. A ideia central aqui é que essas baterias primitivas poderiam ter sido empregadas para depositar uma camada extremamente fina de um metal precioso, como ouro ou prata, sobre a superfície de objetos feitos de metais menos nobres e mais baratos, como cobre e bronze, ou até mesmo ferro. Pequenas estatuetas, amuletos, joias, ou talvez até mesmo componentes decorativos de armas ou armaduras, poderiam ser embelezados, dourados ou prateados, utilizando esse método eletroquímico. E, de fato, existem alguns poucos artefatos provenientes da antiga Mesopotâmia e de períodos aproximadamente contemporâneos que exibem um folheamento metálico tão uniforme e delgado que levantaram entre alguns especialistas a suspeita de que um processo mais sofisticado do que a simples aplicação manual de folha de ouro ou prata, folheação mecânica, poderia ter sido empregado. Essas peças raras e controversas se tornaram potenciais provas circunstanciais para os defensores da teoria da galvanoplastia. Os famosos caçadores de mitos, Mythbusters, em um de seus episódios mais lembrados, decidiram colocar essa hipótese à prova. Eles construíram, com base nas descrições e dimensões disponíveis, múltiplas réplicas das baterias de Bagdá. Percebendo que a voltagem de uma única célula seria provavelmente insuficiente para um processo de galvanoplastia visível em tempo razoável, eles inteligentemente conectaram várias dessas células em série para aumentar a voltagem total do sistema e em paralelo para aumentar a capacidade de corrente. Com esse arranjo, utilizando um eletrólito adequado, eles conseguiram, após algum tempo, eletrodepositar uma fina camada de estanho e, posteriormente, de cobre sobre um pequeno disco metálico. Embora o processo fosse notavelmente lento e a camada de metal depositada fosse de fato muito fina, a equipe do programa considerou a teoria da galvanoplastia como plausível, demonstrando que, com um pouco de engenhosidade e paciência, era tecnicamente viável. No entanto, os críticos mais rigorosos da teoria da galvanoplastia, geralmente arqueólogos e historiadores da tecnologia, apontam para uma série de problemas significativos. Primeiramente, como já mencionado, a voltagem produzida por uma única bateria de Bagdá é realmente muito baixa, frequentemente abaixo de 1 volt. Para uma galvanoplastia eficiente e de qualidade razoável, especialmente com ouro, geralmente se requer uma voltagem um pouco maior e, mais importante, uma corrente estável. Seriam necessárias, portanto, várias dessas células conectadas em série e ou paralelo, e até o momento, não há evidências arqueológicas concretas de tais arranjos complexos. Não foram encontrados vestígios de fios condutores específicos para essa finalidade, nem de suportes ou estruturas que pudessem abrigar múltiplas baterias interligadas, nem das cubas de eletrólito maiores que seriam necessárias para submergir os objetos a serem banhados. Ademais, um argumento forte dos céticos é que já existiam na antiguidade métodos bem estabelecidos e eficazes para dourar ou pratear objetos, métodos esses que não requeriam o conhecimento, aparentemente inexistente em outros contextos, da eletricidade. O douramento a fogo, por exemplo, que utiliza uma amálgama de ouro e mercúrio, era conhecido e produzia resultados de alta qualidade e durabilidade, como atestam inúmeros artefatos. A aplicação de finas folhas de ouro, folheação,
também era uma técnica dominada. Portanto, não há um consenso claro na comunidade científica de que os poucos objetos citados como exemplos de possível eletrodeposição antiga sejam inequivocamente produto dessa técnica específica, nem que sejam estritamente contemporâneos e geograficamente associados aos locais onde as baterias foram encontradas. A evidência para a galvanoplastia, embora seja uma das teorias mais sedutoras e visualmente compreensíveis, permanece, na melhor das hipóteses, circunstancial e longe de ser conclusiva. Se não era, então, para banhar joias com um brilho dourado, qual outra utilidade, por mais sutil que fosse, poderia ter essa eletricidade ancestral? Outra teoria intrigante, que explora um campo diferente de aplicação, sugere um possível uso médico ou terapêutico. Sabemos, através de textos antigos e evidências arqueológicas, que os antigos egípcios, gregos e romanos conheciam as curiosas e por vezes dolorosas propriedades de certos peixes elétricos como o peixe-gato do Nilo, Malapterurus electricus, ou a raia-torpedo, Torpedo marmorata. Esses animais eram, em algumas instâncias, deliberadamente utilizados para tratar certas enfermidades, como gota, dores de cabeça crônicas ou artrite. O método consistia em aplicar o peixe vivo diretamente na área afetada do corpo do paciente para induzir um choque elétrico leve, que, acreditava-se, aliviaria a dor ou curaria a doença. Seria possível, então, que as baterias de Bagdá fossem artefatos desenvolvidos para criar um efeito similar, talvez em rituais de cura supervisionados por sacerdotes médicos, ou como uma forma primitiva e controlada de eletroterapia. Uma ou duas dessas baterias conectadas a agulhas finas, semelhantes às usadas em acupuntura, uma prática que também tem raízes antigas no Oriente, ou a placas metálicas poderiam produzir um formigamento ou uma leve picada perceptível na pele ou na língua. Essa sensação desconhecida e talvez inexplicável para a maioria das pessoas da época poderia ser interpretada como mágica, divina, ou como a manifestação de uma força vital, e poderia, por si só, ter um valor terapêutico significativo, mesmo que apenas como um poderoso placebo, especialmente em uma era onde a fronteira entre medicina, magia e religião era extremamente fluida e interconectada. Isso nos conduz naturalmente a uma terceira linha de especulação, o uso ritualístico ou estritamente religioso. Em muitas culturas antigas, objetos que produziam sensações táteis incomuns, efeitos visuais sutis ou sons misteriosos eram frequentemente considerados sagrados, imbuídos de poder divino, ou utilizados por sacerdotes para demonstrar sua conexão com o mundo espiritual. Talvez as baterias de Bagdá fossem secretamente embutidas em ídolos ou objetos de culto em templos. Ao tocar nesses objetos sagrados, os fiéis poderiam sentir um leve formigamento ou choque, interpretado como a presença ou a energia da divindade. Isso certamente aumentaria o temor reverencial e a crença no poder dos sacerdotes e dos deuses. Alternativamente, a pequena corrente elétrica poderia ser usada para realizar milagres sutis, como induzir uma leve corrosão ou uma mudança de cor em pequenas oferendas metálicas deixadas em contato com terminais ocultos por um período prolongado. Efeitos que seriam interpretados como sinais divinos ou a aceitação da oferenda pela divindade. Essa teoria do uso ritualístico é por sua natureza extremamente difícil de provar ou refutar arqueologicamente, pois se baseia em interpretações de sistemas de crenças e práticas religiosas que raramente deixam vestígios materiais diretos e inequívocos de tais aplicações específicas. Finalmente, e em forte contraste com as teorias mais exóticas, existe uma explicação consideravelmente mais mundana e que, é preciso dizer, muitos arqueólogos e historiadores consideram a mais provável, embora seja, sem dúvida, a menos chocante e midiática. Alguns estudiosos, ao observarem a forma e a construção dos vasos, sugerem que eles não eram baterias de forma alguma, mas sim recipientes destinados ao armazenamento seguro de rolos sagrados ou valiosos de papiro ou pergaminho. Nessas interpretações, o cilindro de cobre interno serviria como uma espécie de invólucro protetor,
para o rolo de material orgânico, talvez para evitar que ele se desfizesse ou fosse danificado. A barra de ferro central, por sua vez, poderia ter sido simplesmente uma haste em torno da qual o rolo era enrolado para facilitar o manuseio e o armazenamento. Ou, mais prosaicamente ainda, poderia ser um resíduo metálico de um processo de fabricação do vaso ou do selo de betume, ou até mesmo um objeto não relacionado que se deteriorou e cujos restos foram mal interpretados. O selo de betume na boca do vaso serviria então para vedá-lo hermeticamente, protegendo os preciosos documentos da umidade, dos insetos e da deterioração geral ao longo do tempo. De fato, vasos de cerâmica selados com betume para proteger documentos importantes são conhecidos em outras culturas e contextos arqueológicos do Antigo Oriente Próximo. O principal problema com essa teoria, no entanto, é que a presença de dois metais diferentes, cobre e ferro, em contato ou proximidade, dentro de um ambiente selado que poderia reter umidade, mesmo que residual do próprio papiro ou do ar aprisionado, criaria ironicamente um ambiente galvânico. Essa interação eletroquímica, em vez de proteger, poderia na verdade acelerar a decomposição de material orgânico delicado como o papiro ou o pergaminho. Além disso, e este é um ponto crucial, nenhum vestígio identificável de papiro, pergaminho ou qualquer outro tipo de documento foi encontrado dentro das baterias de Bagdá originais que foram abertas e examinadas. A ausência dessa evidência direta enfraquece consideravelmente a hipótese do vaso de armazenamento de rolos. Apesar das teorias fascinantes, a maioria dos arqueólogos permanece cética. Eles duvidam que a bateria de Bagdá fosse usada para gerar eletricidade. Um dos principais motivos é a falta de contexto. Onde estão as outras peças de um sistema elétrico? Não encontramos fios. Não achamos dispositivos que usariam essa energia. Se fosse para galvanoplastia, cadê as ferramentas? Cadê os objetos claramente banhados dessa forma? A arqueologia busca padrões. Um artefato isolado levanta muitas questões. Outro ponto é que a bateria de Bagdá parece ser um achado raro. Existem poucos exemplares confirmados. Se essa tecnologia fosse útil, esperaríamos vê-la mais espalhada, talvez com variações ou melhorias ao longo do tempo. A eletricidade seria uma descoberta revolucionária. Seria difícil imaginar que não deixasse um rastro maior. Pense na roda ou na escrita. Essas tecnologias se espalharam e evoluíram. A bateria de Bagdá não mostra essa mesma progressão. Parece um caso isolado. Alguns pesquisadores, como a doutora Elizabeth Stone, têm outra ideia. Ela sugere que a montagem dos componentes pode ser acidental. O betume, usado para selar o vaso, poderia ter escorrido. Isso fixaria a barra de ferro no centro do cilindro de cobre por acaso. A corrosão nos metais seria uma reação química natural ao longo de séculos no solo. Em resumo, os elementos de uma bateria estavam lá. Mas não quer dizer que foram montados com essa intenção. A forma pode parecer uma bateria, mas o propósito original poderia ser outro. A bateria de Bagdá é muitas vezes chamada de O-Part. Isso significa artefato fora de lugar no tempo. Esses objetos parecem avançados demais para sua época. É tentador imaginar civilizações perdidas com conhecimentos incríveis. Mas a ciência precisa de provas fortes e claras. Sem um contexto arqueológico maior, muitos especialistas preferem explicações mais simples. Talvez fossem apenas vasos de armazenamento com uma configuração interna curiosa. Então, qual é a conclusão sobre a bateria de Bagdá? Era uma tecnologia elétrica esquecida? Ou uma coincidência arqueológica? A verdade é que ainda não temos uma resposta final. O artefato original esteve no Museu Nacional do Iraque. Seu paradeiro ficou incerto após o saque de 2003, mas há notícias de sua recuperação. Isso dificulta novos estudos diretos no objeto. As réplicas mostram que o design pode funcionar como bateria, mas isso não prova que foi usado assim. A falta de outras evidências sobre o uso de eletricidade na Mesopotâmia é um grande obstáculo para a teoria da bateria. No entanto, o mistério da bateria de Bagdá continua importante. Ele nos lembra que ainda há muito a aprender sobre o passado. Desafia nossas ideias sobre as capacidades dos povos antigos. Nos força a questionar e manter a mente aberta.
Talvez não fossem baterias como as conhecemos, mas sua existência nos convida a olhar os artefatos antigos de uma nova maneira. Devemos buscar o potencial oculto, não só o óbvio. E você, o que pensa? A bateria de Bagdá era uma fonte de energia ancestral, um objeto de ritual ou um engano arqueológico? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou de explorar esse mistério, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais curiosidades da história. Até a próxima!